Olá, pessoal. Nós somos o Coven Odewites Dance. O meu nome é Gilmara Ígnea e eu estou aqui com a Andrea Secchini, Oi, pessoal. Luciane Carvalho, Oi, tudo bom, pessoal? Suriedrane Batistuta Oiê. e Daiane Oliveira. Olá. Hoje nós vamos discutir, sobre o filme documentário A Bruxa de King Cross, que é um documentário sobre a vida da Rosalie Norton. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as nossas impressões dessa história tão rica e interessante, de uma bruxa pagã, com toda a liberdade sexual, práticas mágicas, vivendo numa Austrália em que a liberdade sexual e a magia eram proibidas, né? Então, a Rosalie, ela surge ali como uma pioneira da bruxaria contemporânea, antes da contracultura, antes do movimento feminista, né? E a gente tem muito para falar dela enquanto uma mulher que representa uma revolta do feminino, né? Então, vamos começar. Bom, acho que o que me chamou bastante atenção nessa terceira vez que eu assisti é entender que a Rosalie Norton também foi uma grande performer e artista, e que ela cria essa persona da bruxa, ela vai criando conforme ela vai percorrendo essa jornada em direção ao autoconhecimento. Isso me chamou muita atenção, até por fazer um paralelo com o meu trabalho em relação aos oráculos, né, a leitura dos oráculos, essa ideia de que a gente está constantemente se criando, né? Então, eu acho que o caráter artístico na terceira vez que eu assisti o documentário, me marcou muito, assim, me chamou muita atenção a profundidade dela como artista mesmo, sabe? Além de todo esse processo do ocultismo, né? A jornada da bruxa pela arte. Então, isso era um ponto que eu queria que a gente conversasse um pouquinho, né? O aspecto da arte, eu sei que vocês, nós somos um coven que, agora eu já coloco nós no meio, já estou dentro desse coven, que trabalha também o aspecto da arte pela dança, né? Então, como a arte é um caminho para a bruxaria. Eu achei isso bem interessante mesmo, né? E aí, eu não sei, assim, tem outras coisas que eu queria falar, mas talvez, assim, um primeiro chamamento para a gente conversar sobre esse aspecto da Roseli como uma pioneira, né, tanto vou pensar das artes bruxescas, né? Ela usando as artes como um caminho para trabalhar a temática da bruxaria e também ela usando a própria bruxaria para se desenvolver como artista. Então, veja que é um caminho de mão dupla, né? A bruxaria alimenta a artista e a artista alimenta a bruxaria. Então, isso é uma coisa que eu quero trazer para minha vida também. Aí eu vou deixar aqui a Daiane e as outras meninas comentarem. Depois eu retomo com outras, vou pensar com outros chamamentos daí. Então, bora lá os outros falarem também. Gente, é a Andrea Secchini, a nossa convidada especial de hoje. Ela é antropóloga também, mestre lá pela USP, né? Estudante de mestrado e tal. Também pesquisa bruxaria, também é bruxa. E é uma honra para a gente ela estar aqui. Já é do Coven mesmo. Vou passar a voz para a Dai. Então, a André tocou num ponto, né, que eu tentei rever novamente o documentário, mas não consegui ver todo, porém me chamou a atenção, da segunda vez que eu vi, esse questionamento, né, nos depoimentos, quer dizer, sobre Rosalind, né, tentando defini-la, se ela de fato seria uma bruxa, ou se aquilo seria apenas uma performance de uma artista. Onde, na verdade, eu percebo que havia os dois, né? Eu acho que a artista não exclui a bruxa e a bruxa não exclui a artista. Creio que, assim como a Andrea, né, comentou, eu acho que uma alimentava a outra. E também me chama a atenção nessa questão toda, né? Como que ela lidou com a representação do que é ser bruxa, né? Porque num dado momento ela resolveu dar entrevistas e se declarou, né, como bruxa,
e pegou essa representação, vamos dizer, clássica, né, da bruxa com a vassoura, com o chapéu, e aí seria interessante a gente perceber se essa representação era dela própria, ou se ela, nesse momento, pegou essa visão aí popular para realmente causar uma certa comoção, né, como a questão do próprio pacto, entre outras coisas que são muito, como eu posso dizer, para as pessoas em geral, né, é algo que chama a atenção, né, por conta do próprio pacto demoníaco, quando, na verdade, né, o deus Pan, né, que é essa visão que se tem, essa demonização, na verdade, né, desse Deus, onde, na verdade, de fato, para ela não era o diabo em si, né? Tinha um outro significado. Aí eu acho interessante a gente observar nessa essa apropriação e esse uso que ela fez dessa visão, né? O que a gente pode tomar disso, né, das intenções dela. Gostaria também que as colegas comentassem assim o que elas acharam disso. Então, Dai, uma coisa que eu já queria comentar, e aí você falando, elaborou em cima do que eu tinha pensado. Uma coisa que ficou meio, para mim, não ficou muito nítida no documentário são as inspirações dela. Dá, assim, a entender que, por exemplo, o Crowley, né, ela tinha esse conhecimento, ela usou, né, as ideias dele. O Jung, eu fiquei na dúvida se realmente ela estudou Jung e usava os arquétipos dele, ou se ela depois foi lida de acordo com os arquétipos de Jung, né? E aí uma coisa que também eu percebi é que parece que ela vai sendo guiada com a noção do que é anticristo, né? O que é contra a moral cristã, contra. E então ela gostava, ela tinha aquela até a performance, as pinturas e uma admiração por Pan. Aí fazem isso, né? Dessa, não, peraí, mas Pan é um demônio, Pan é o diabo, Pan é luz. Ah, tá bom, então é isso que eu sou, né? Então eu tive a impressão, e aí deu a vontade de saber mais sobre a vida dela, sobre essas inspirações, de onde vieram, né? Mas eu tive essa impressão de que ela foi sendo guiada muito por isso, né? Então, de acordo com o que falavam, o que a taxavam, ela elaborava em cima daquilo e aumentava, né? Se expandia com aqueles conceitos ali. Meio na linha do que a Suri falou, eu me identifiquei muito assim com essa coisa da liberdade de criação que ela teve, mas entendendo assim, criar uma persona, né, ter esse lado performer. Me parece que ela encarava esse lado ocultista dela como uma própria arte, né? Viver imersa nesse mundo do oculto é uma arte. E, e para mim isso ficou muito claro assim quando logo no começo, né, que fala desde criança ela tinha essa afinidade com o oculto, com a natureza, né, essas entidades da natureza. E foi bem interessante assim, refletir como assim uma liberdade de criação que ela teve, né, fez aflorar esses sentidos dela, né, dessa percepção do mundo enquanto um lugar possível de encontros para além assim, do que as pessoas comuns entendem, né? Eu achei isso bem legal. E outra coisa que me chamou muita atenção é como ela se coloca nas pinturas, né? Ela se representa como uma entidade, uma deidade no meio desse universo de seres, espíritos, criaturas. Então, acho que muitas vezes a gente, enquanto bruxas, praticantes de ocultismo, parece que às vezes a gente se coloca
distante, né, um pouco descolado desse universo, um contato que não é tão intenso. E pelas pinturas dela, deu para perceber assim, o quanto que ela estava mergulhada nisso, né? Sim, eu achei bem interessante isso que vocês apontaram, e eu fiquei aqui refletindo sobre um ponto que a Andrea falou, né, que é entender a arte, né, nesse lugar, talvez liminar, né, talvez como um portal entre os mundos, né, que ela acaba representando visões que ela tem, né, que ela tinha no caso, e através disso a gente pode pensar o papel da arte nesse trabalho de espiritualidade, nesse trabalho esotérico, nesse trabalho de evolução pessoal, né? Como ela fazia meditações, aquela coisa toda. E eu fiquei pensando que, de certa forma, a arte sempre esteve nesse lugar, né? Nesse lugar liminar, porque entre os mundos, né? Ele tá, a arte é uma expressão do outro lado, digamos assim. A arte é uma expressão do não visível, né? A arte ela representa na matéria e aqui algo que está oculto. É o ato de representar o indescritível, representar de formas diferentes, né? E a gente também faz um pouco com a dança aqui no Coven, a dança como esse portal também, né? Então eu achei bem interessante e o universo que ela estava imersa, né? Esse universo do paganismo, né? De trazer as divindades que tem mais a ver com a essência mais primordial do ser humano também. É algo que eu achei muito interessante, principalmente essa questão da libido, né? Essa questão sexual. Você vê que Pan, ele é o deus da natureza, mas ele também tem esse lado sexual, porque o sexo é da natureza humana, né? Então, ela não negou isso, enquanto a sociedade estava ali querendo controlar as mulheres, né, daquele país, ela estava exercendo a essência dela em total potência, da forma como ela desejou, né? Também vem Lilith, né, Lúcifer, e aí a gente vê no documentário aqueles bailarinos, né, que foi outra coisa que me chamou a atenção, aqueles dançarinos ali representando essas entidades através da dança também, né? Ou seja, materializando essa divindade através da arte. E eu achei isso bem interessante. Enquanto que a Dai comentou sobre a representação, né, da bruxa, de como ela se enxergava, pelo que eu entendi, ela, desde criança, né, ela percebeu marcas que ela ficou sabendo que eram marcas da bruxa, né? E ela começou, ela já tendo esse trabalho de enxergar o outro lado, de ter esse trabalho da clarividência, né? Ela acreditou, né, nessa potência e nesse poder da bruxa, né, ela enquanto bruxa. Eu acredito muito. E a representação da bruxa, essa representação mais caricata da sociedade, eu acho que ela utilizou também, mas como uma forma de oposição, né, de se colocar naquele lugar que incomoda, de pegar aquela figura da bruxa que incomoda a sociedade e se vestir dela, né, com chapéu pontudo e coisas do tipo. Outra coisa que eu fiquei pensando também, que eu até li, que ela ficou chocada quando comentaram que as bruxas sacrificavam animais, e ela, pelo contrário, né, sempre gostou muito da natureza, dos animais, ela criava vários tipos de animais, tem, né, no próprio documentário que ela deixava até as teias de aranhas, né, ela não retirava isso, ela deixava que o lugar ali onde ela estava morando virasse mesmo o antro de animais ali junto com ela. Eu achei isso bem interessante. E outro ponto, né, para finalizar aqui a minha fala agora, que eu fiquei pensando foi se ela... Eu sei que ela teve contato com os estudos do Osmo Spare, né? Do Aleister Crowley e tal. O Jung, eu não sei até que medida, também não ficou muito claro para mim, mas pelo que eu entendi, sim. Mas eu fiquei pensando no Osmo Spare, né? Porque o Osmo Spare desenvolveu a ideia de desenho automático, que é exatamente o que ela fez, né? Eu não sei até que ponto ela conheceu também a obra dele, enfim, porque ele também está ali inserido junto com Crowley e tudo mais, e é capaz que ela tenha tido esse acesso, né?
Então, outro ponto, né, que eu estava avaliando que me chamou a atenção é o papel do sombrio, né, na obra dela, já que a sociedade cristianizada, vamos dizer assim, né, nega muito nesse lado, né, nas pessoas você tem que vibrar e pensar e agir só, né, naquilo que é considerado a luz que está ligado ao bem, né? E como nesse papel, nessa identificação dela com a bruxa, nesse lado sombrio, ela é de lá que ela tira, de certo modo, né, a força dela criativa. E de outro ponto também eu refleti muito sobre a figura de Pan, porque ficou muito marcado para mim a pintura que ela fez no apartamento, né, ao centro dele, e ela sentada, né, ao lado de Pan. E depois, lendo alguns livros, aparecia a figura de Pan, né, em várias mitologias, Pan sempre vindo no auxílio de alguém. No mito de Eros e Psique, quando Psique, né, quebra o acordo que fez com Eros, né, acende a lamparina e vê, né, quem ele era, e vê que é um deus, né, e ele vai embora, a deixa, ela tenta se matar, tenta se afogar, e é Pan que aparece para resgatá-la. Naquele momento de terror, naquele momento de desesperança, é ele que indica o caminho, né, para que ela pudesse buscar o auxílio de Afrodite, né, e aí é quando ela recebe as tarefas, né, que depois ela irá cumprir. Então, Pan, essa figura, né, vamos dizer, dos bosques, da natureza, do sombrio, na mitologia, né, ele é abandonado, né, pela mãe dele, e ele é maltratado por todos. Então, ele é aquele lado, né, que a gente muitas vezes tem dificuldade em encarar, né, nosso lado sombrio, mas que, conversando com esse lado sombrio, a gente pode tirar um grande poder, uma grande força, e eu vi em Rosaline essa força, nessa conexão aí, nesse trabalho, né, com o sombrio, e a figura de Pan me remeteu muito a isso. Bom, eu queria comentar o seguinte, né, sobre o que a Gil falou, reforçar também algo que eu pensei também, né, por exemplo, durante o documentário, em vários momentos eu fiquei questionando assim, será que é uma artista que utilizou, como muitos artistas, né, da criação de uma persona para chocar, para causar polêmica, mas me chama a atenção aquele momento que desde criança ela era diferente realmente, assim, ela sentia esse chamado, né, da natureza, das forças sutis, né, até desses animaizinhos que são tão desprezados pela maior parte da população, né, aranhas, insetos, né, e ela buscava se retirar e ficar ali quase que num processo já, né, como uma eremita ali, num processo de autodescoberta, de autoconhecimento. Aí eu fiquei pensando nisso, mas também fiquei, durante todo o documentário, pensando, né, de onde vieram essas inspirações, né, para ela trabalhar essa persona de bruxa, né? E aí também teve um momento que eu entendi algo que aconteceu com ela, que também vem acontecer comigo, que é essa ideia assim, existe um chamamento, né, um chamado para a gente ir desenvolvendo o tornar-se bruxa em nós. E existe também um processo de criação de tudo isso, dessa persona, né? E a gente alimenta esse aspecto da nossa personalidade. Aí tem uma hora que a criatura, né, ela toma ali, né, o poder do criador. Eu tive essa sensação que aconteceu isso com a Roseline, né, que teve um momento que escapou dela, né, a personagem ali, a bruxa, a persona, né, esse aspecto mais profundo, né, do ego dela tomou conta mesmo. E até ela fica assustada, tem essa sensação, né? Tanto que depois a gente pode comentar, né? De vários processos, né? Que ela teve, né? E tem um momento que ela parece que vira até um outro ser, né? Ela foi interessante, assim, isso me chocou a primeira vez que eu assisti, assim, aquele momento que ela busca um outro caminho. Depois eu queria que vocês também comentassem sobre isso. E também essa questão de uma pintura autobiográfica, isso mostra o quanto ela consegue se ver de fora também, né? Na psicologia a gente trabalha muito com a ideia de dissociação, despersonificação,
Então, ela conseguia se ver de fora, ela se representava nas pinturas, ela tinha um olhar, né? Isso que me chama a atenção do criador e da criatura, né? Ela se representava nas pinturas, né? E aí eu também acredito que é isso, né? Você só pode se tornar aquilo que você já é em potência, né? Então, esse foi o caminho para ela se tornar a bruxa, né? Por meio da performance, da arte, né? De todo um processo. Ela foi uma influencer na época dela, né? Ela influenciou a sociedade, chocou a sociedade. Né? Seria isso, né? E ouvir vocês de novo. E uma coisa que eu tinha já também pensado e que vem bastante aí de acordo com o que a Andrea estava falando agora no finalzinho, uma coisa que me chamou muita atenção foi a aparência física dela, né? E citado algumas vezes no documentário que o pessoal ao redor dela comentava que parecia que ela nunca comia e ela só tomava café, né? Tava sempre só nessas, parecia que ela só se alimentava de café, bebidas, entorpecentes. E aí eu fui percebendo assim que ela era realmente extremamente magra, né? Ela foi ficando cada vez mais magra. E aí eu comecei a reparar na aparência física dela, como no início era meio que distante até, assim, ela tinha uma feição e ela retratava algo como Pan ou demônios, ou, né, essas imagens recorrentes nas pinturas dela, e como ao passar do tempo foi ficando quase que a mesma coisa, a expressão que ela colocava ali no início, né, das telas dela, como ela foi adquirindo aquela expressão dentro dessa magreza, mas também a expressão do rosto dela, o tirar de sobrancelha, mas você vê que não tem ali muita maquiagem nem nada. Foi muito assim, parece que foi os dois convergindo, né, as representações nos quadros e a aparência física dela mesmo. E eu achei muito incrível, porque é isso que a Andrea falou, parece que ela foi construindo e foi virando uma unidade com aquilo que ela representava, né? Sim, eu achei interessante isso que a Dai comentou e vocês também citaram, do sombrio, né? E eu acho que o sombrio tem muito a ver também com esse oculto, né? Porque o oculto, ele tem essa carga ele traz essa carga do desconhecido, né? E aí tem até uma parte no documentário que ela fala que ela apresenta os quadros dela, né? E ela é questionada pela presença de... Nossa, agora eu não me lembro, mas eu lembro que ela justificou, né, que a noite escura, para ela, é a noite imanifestada, né? Que tem o potencial não manifesto que todos os seres humanos têm. E é o que ela trabalha, né? Essa noite escura. Ela fala que ela trabalha o lado noturno da bruxaria, né? Eu achei isso muito interessante e eu gosto dessa abordagem porque ela não nega o outro lado do ser humano, como geralmente a gente tem aí, né, no cristianismo, nas religiões abraâmicas, essa divisão de luz e sombra, né? Essa separação. Ela integra, tanto que ela também traz Lúcifer para o trabalho dela, que eu acredito que fica super rico nessa perspectiva de entender essa luz e essa sombra. E aí também Jung vai entrar nessa perspectiva também, né, para fortalecer essas ideias como coisas complementares, né, e não separadas. Logo de início, né, tem uma pergunta, né, que vem do Jung, onde fala o seguinte: a pergunta mais importante que uma pessoa pode fazer é: que mito estou vivendo? E aí isso me fez refletir muito sobre a própria a trajetória, né, da Rosalind e também a nossa trajetória, né, pessoal, né, em se pensar, né, se eu estivesse, né, de algum modo, né, se a gente for buscar cada fase da nossa vida, é possível encontrar relação com algum mito, né, antigo, e aí o mito das deusas, né, por exemplo. Bom, e Rosalind, né, pensando nela, me veio a minha mente logo Circe, né, a gente trabalhou no Coven, aí, um pouco sobre essa que foi bruxa, né, deusa, e que foi banida, que viveu numa ilha. Então, a própria Rosalind, ela teve, né,
esse banimento, né, da sociedade, né, pelo fato de se assumir na década de 50, né, e uma bruxa, assim, declaradamente, foi algo muito corajoso, né, da parte dela, e eu também tentei refletir um pouco se eu teria, né, coragem de me declarar, e eu percebo que hoje, né, no século XXI, eu ainda tenho um certo receio de me declarar, assim, né, de uma forma que eu vejo que algumas, né, se declaram, mas o quão forte nela foi e que realmente, né, foi muito corajosa e que pagou, né, o preço de algum modo por ser autêntica, né, por ser quem ela é, mas ao mesmo tempo eu penso que ser verdadeira é o mais importante, né, independente de qualquer coisa, saber quem é e poder se expressar, né, mesmo, né, na situação que ela passou, né, onde a gente sabe que o corpo, né, foi também muito pelo cristianismo deixado de lado, foi demonizado também, e aí ela traz isso também, né, na sua prática, né, de uma forma bastante libertadora. Então, isso me trouxe muitas reflexões e eu deixo para as colegas também refletirem aqui do Coven, que mito, né, cada uma delas, cada uma de vocês estão vivendo, e para quem está ouvindo também o podcast, né? Uma coisa também que eu já vinha pensando, principalmente depois que eu entrei no Coven, já vinha pensando bastante, refletindo a respeito de esses sentimentos que são ditos tanto, né, como sentimentos ruins, como vingança, ódio, essas coisas que são tão taxadas como a gente não pode sentir, né? E todas essas definições também de sombrio. Se você gosta de escuro, você já é estranha, né? Você gosta de usar só preto, tem algo de errado. Família normalmente já quer exorcizar, né? E aí, vendo o filme dela e ouvindo hoje todas também, o quanto o cristianismo não usa isso para você ter pessoas mansas, né? E aí a gente tem ali o cristianismo sendo instrumento político, né, para você ter pessoas mansas. Se você não quer se vingar, você não quer se vingar do senhor de escravos, do seu, né, de quem esteja acima de você, esteja te dominando de qualquer forma. Então, o quanto isso também não precisa ser questionado e o quanto não é libertador questionar isso. E é lógico que paga-se o preço, né? Deu para perceber que, como ela sendo presa e todos, o outro também que era o músico, né? O musicista que acompanhava ela, também teve a carreira destruída, né? E por ser esse autêntico e questionar esse tipo de valores, né? Que é esse abraçar o sombrio em cada um, seja nos sentimentos ruins, seja nos gostos, seja na sexualidade, em tudo isso que o cristianismo e as religiões abrâmicas, de uma forma geral, falam que é errado e condenam, e que, na verdade, é para estar todo mundo ali sob um domínio, né? Todo mundo manso, acho que é a melhor palavra ali, todo mundo como cordeiros, né? Como eles gostam muito de dizer. E eu já senti muito isso, de você se assumir bruxa, você, às vezes, numa postagem que nem era tão assim, não tinha um caráter tão contraventor, e vem alguns amigos falando, você é bruxa? Como assim? E achando ainda num tom de piada, não levando a sério, não achando que é uma alegoria, né? E hoje em dia ainda a gente tem muito disso, né? Muito estranho, muito como que em pleno 2023 a gente ainda tem todo esse preconceito e essa quase que uma infantilização, né? A bruxa é a personagem do conto de fadas, ou a bruxa é uma coisa anticristo, mas de qualquer forma não é uma nomenclatura que as pessoas aceitam tão bem, né? Sim, e ela pagou o preço, né? Ela pagou o preço, e isso fica também como um exemplo
Como a Dai comentou, que até hoje ela tem receio de apresentar quem ela realmente é, né? Eu acho que existem os lados da moeda, né? A gente pode sim apresentar quem a gente é ou não, né? Isso, né, fica ali dentro do... Ela como artista e com a arte que expressa o interior dela, ela não tinha muitas escolhas, né? Então, ela paga o preço e isso fica como um exemplo, né? E outras pessoas passam a também ter medo de se apresentar como realmente é por causa exatamente desse cancelamento e dessa perseguição, né? E isso mostra o quanto as religiões abraâmicas, sobretudo o cristianismo, né, que era presente 90% da Austrália nesse momento era católica, né? E aí a gente vê o quanto essa cultura vai passando, né, de geração para geração, porque faz parte da criação, faz parte da educação, faz parte da cultura. E você tirar esse pensamento, que é uma construção que vai sendo passada de família para família, você tirar isso das pessoas é muito complexo. E aí a sociedade está toda preparada com seus discursos, né, demonizadores para atacar qualquer pessoa que assuma um lado mais rebelde, que assuma um lado mais sombrio e que se assuma como bruxa, né? Sim. Então, eu ia comentar uma coisa, né, disso que a Ju bem falou, de pagar o preço por ser bruxa, e que, assim, a gente está vindo aí, né, acabamos de passar por um período bem difícil, né, de 4 anos, de um governo que fez, assim, verdadeira caça às bruxas, né, de muitas formas, e várias artes que mencionavam a questão das sombras, né, essa questão mesmo do sutil, elas foram canceladas, foram perseguidas. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, né, que a Roseli, ela pagou o preço por se anunciar, né, como essa performer, essa bruxa, né, ela anuncia, né, a identidade dela, e que a gente não pode ser inocente, né, em relação a isso, tem que sempre observar o nosso contexto e se vale a pena ou não a gente se anunciar em determinados grupos. Eu acho que muito mais importante do que anunciar uma identidade é se comportar como tal, né, como uma verdadeira bruxa, né. E me vem muito aquela frase, né, de um dos alter egos do Fernando Pessoa, que ele dizia assim, né, faz igual, mas pensa diferente, né. Às vezes eu acho que a sociedade não merece toda a nossa verdade, sabe? Então, é muito melhor a gente, assim, caminhar pela trilha dessa magia profunda, né? A gente buscar a nossa jornada de bruxa e assim, mais praticar, ficar mais preocupado, assim, em obter o nosso autoconhecimento, nos fortalecer como grupo, né? Por isso esse trabalho que a Gil faz é muito bonito, assim, um trabalho, a Gil tem todo um olhar para o coletivo, que é extremamente importante. Eu acho que uma das coisas mais tristes em relação à história da Rosalinha é como ela fica sozinha em momentos cruciais, né? Claro, a gente teve ali figuras importantes, né, que ajudaram ela, o próprio poeta, né, Gavin Greenlees, que foi companheiro, né, de magia sexual, foi companheiro de vida dela. A gente teve aquele grande compositor que ele se arruinou, né, por se envolver com ela, mas em nenhum momento ele a atacou, né? Ele disse muito que ele não se arrependeu de todo o envolvimento que ele teve com a magia, o Walter Glover. Teve também aquele editor, né, que para tirar a Roseline, o companheiro da prisão, ele propõe um trabalho, um livro, né, com as artes delas e com um poema, né. Então, eu acho assim, o que faltou talvez para a Roseline foi um grupo de apoio. E por isso eu acho muito importante o Coven, né? Porque, assim, às vezes a gente tem essa necessidade, assim, de se colocar, de dizer quem a gente é e trabalhar com o aspecto da nossa identidade, da gente se entender. Então, o Coven nos protege, porque a gente pode fazer isso internamente, entre nós, e a gente pode se proteger também. Então, é muito importante, né? Tem um momento no documentário que aquela amiga dela, aquela senhora diz assim, ela não era uma bruxa de verdade, porque os seus feitiços não funcionavam, né? Porque, veja, eu acho que existe, sim, alguma coisa que não deu certo na jornada dela como bruxa, em muitos momentos, porque ela esbarra com
a própria sombra, no sentido assim, mais escorregadio da sombra, sabe? Então, eu acho, por isso que eu acho que assim, o caminho dela tem muito mais a ver com a arte, com a performance, com esse contato, né, com o sobrenatural via visões. E ela não era uma bruxa de feitiços, de intenções, sabe? De ações, assim. Ela era uma bruxa da arte, né? Era da expressão, talvez, e não tanto da ação, né? Então, isso me chama a atenção, que por que ela não se protegeu? Talvez porque ela não tivesse todos os conhecimentos e as ferramentas para isso que às vezes um grupo dá para a gente, né? Um coven ajuda a gente a se proteger, a gente percebe, porque dizem assim que o feitiço nunca funciona para a gente. Por isso, as bruxas elas têm essa questão mesmo dos covens, né? Dos grupos, porque a gente precisa do apoio das outras, né? Então me chama a atenção isso no documentário, né? É muito interessante. Aí eu queria ouvir o que vocês pensam disso, né? Do papel dos companheiros, do papel desses homens, né? Dos momentos que ela tem os embates com a sociedade, desse caminhar dela, né? E onde estavam as outras bruxas, né? Vocês vejam que interessante, não? Tem mais contato com os homens, né? Onde estavam as outras bruxas? Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, eu acho que assim, tem esse lado de se preservar. É importante um grupo de apoio, claro, um coven, no caso das bruxas, sempre ter esse grupo. É importante se preservar, mas, por outro lado, é importante também se mostrar, porque aí entra uma questão de representatividade, inclusive, de mostrar para as outras pessoas que, olha, existe, e aquela pessoa ter aquela suspeita de, nossa, então talvez tenha esse outro caminho, né? Porque se você tem a, as bruxas fazendo as coisas só, lógico que a gente pode ficar só entre a gente, no sigilo ali, no silencioso, e é seguro, né? E é claro, cada um sabendo do seu meio. No Coven mesmo nós já falamos sobre, depende da sua profissão, se você divulga, se você se assume como bruxa, você perde, né, clientes, perde sua posição. Então, lógico, cada um sabendo dos riscos e pesando isso. Mas eu acho importante ter mulheres divulgando e falando, e batendo no peito e falando, sim, eu sou bruxa. E aí eu faço um grande paralelo com a comunidade LGBT, né? Assim, mas você pode ser gay, mas se vestir como homem, se comportar como homem, namorar só em segredo, não precisa andar de mão dada na rua, e pronto, e você se preserva. Mas, né, o mais importante, quem faz mais para a comunidade, uma vez eu vi até um vídeo sobre isso, né? Quem faz mais sobre para as pessoas iguais ali, no caso ele se referia aos gays, são aqueles que todo mundo fala que é exagerado, que é afeminado, porque é ele que alguém vai olhar e falar, putz, eu não quero chegar nesse ponto, mas eu tô vendo alguma semelhança ali. Nossa, se ele também eu posso ser, é isso que eu quero ser. E não fica cada um no seu mundinho ali, querendo, mas não sendo, né? Então, fico imaginando ali uma menina, e pode até ser a própria Suri, né, de 13, 14 anos, vendo um documentário desses e falando, nossa, ela fez tudo isso, por que eu não posso fazer? Eu também sinto esse chamado. E ela fez na década de 50, né? Eu não vou enfrentar tanto problema assim, então deixa eu também tentar. Eu acho muito importante ter algumas pessoas, pelo menos, que se prestam a botar a cara a tapa, né? Então tem os dois pontos aí, não sendo contra cada um também pensar na sua preservação, e totalmente a favor aí dos grupos, né, de apoio, de colaboração e de ajuda mútua. Eu acho que isso entra muito no campo da subjetividade também, né? Existem pessoas que conseguem meter a cara, falar o que acham, levar pedrada e voltar para casa e tá tudo ok. Existem pessoas que não sabem lidar com isso,
né? E às vezes vão até se refugiar numa igreja ou alguma coisa do tipo por ter sido cancelado, né? Usar a palavra do momento, assim. Então, eu acho que isso está muito dentro da subjetividade. Existem pessoas como eu, né, que são do signo de Áries, que tem a lua em Leão, e que são pessoas que têm uma energia para liderança, né, para não lida enquanto está acima, tá, gente? Mas lida de meter a mão, de fazer, de chamar outras pessoas, de reunir, de movimentar, de erguer as coisas, né? E existem pessoas que já são as pessoas mais quietas, já são as pessoas que já não tem essa dinâmica de movimentação, né? Então, eu acho que isso está muito no âmbito da subjetividade, né? É importante a representação, é claro que sim, mas eu acho que cada pessoa ali, dentro do seu contexto, do seu contexto familiar, profissional, é que vai pensar, né? Até onde a pessoa consegue exercer a sua própria essência de forma pública, digamos assim. Né? Porque o importante é que a gente, como a Andrea falou, mais do que mostrar é a gente viver. Né? Então, porque a gente está vivendo numa sociedade, numa era muito digital, muito superficial, muito Instagram, em que as pessoas criam imagens delas mesmas para mostrar. E nem sempre elas vivem aquilo. Né? E eu acho que o mais importante está mesmo em viver, em primeiro lugar. Né? Agora, se a pessoa vai expor, realmente aí depende, né, enfim, da própria pessoa. Uma coisa que eu fiquei pensando, eu não sei se vocês sabem, mas King Cross é o nome de uma rua onde tinha várias casas de shows e lugares. Era uma vila excêntrica e comunitária de pessoas marginalizadas naquela sociedade, enfim, tipo cabarés franceses, assim, me lembrou muito os cabarés franceses da década de 20, né? E a gente está falando aí mais ou menos dessa década de 20, 30, 40 na Austrália. E a King Cross é o nome da rua e ela ficou conhecida como bruxa. E alguns depoimentos eu percebi que as pessoas se referiam a ela como uma mulher que mantinha um coven nessa rua. E eu fiquei pensando em quem eram essas outras pessoas, porque a gente ouviu falar de alguns homens, mas poucas mulheres ali surgiram junto com ela, né? Como a Andrea falou, parece que em relação ao feminino ali, ela atuou, né, sozinha. Sobre essa questão de, continuando, né, essa questão de apresentar ou não à sociedade, né, que eu sou uma bruxa, eu lembrei de uma situação que eu passei, porque eu tenho uma tatuagem de um chapéu de bruxa com cristais, uma meia-lua, e à primeira vista não dá para entender muito bem o que é. Aí muita gente pergunta, sabe, porque no desenho as pessoas veem coisas variadas. Aí, uma alternativa que eu utilizei para não ser mal recebida, logo no início, quando eu fiz essa tatuagem, foi dizer que era o chapéu do Harry Potter, porque meio que Harry Potter, de algum modo, é aceito, né? Como se não fosse uma coisa do mal, digamos assim. Então, eu dizia que era por causa do filme, mas não foi por causa do filme. Bem, aí um dia teve uma reunião de professores, né, do sindicato, e uma professora estava sentada ao meu lado e ela perguntou o que era. E esse dia eu peguei e disse, é um chapéu de bruxa. Aí ela perguntou, mas por que você tatuou isso? Ela pegou e se afastou de mim. Ela perguntou por que eu tatuei isso. Aí eu disse que porque eu me identifico. E ela simplesmente se afastou de mim, foi sentar num lugar distante. Isso me marcou muito, sabe, esse momento assim, mas que eu gostei de ter afirmado, porque eu acho que, assim, essa questão de você confrontar, né, os preconceitos, e sim, eu existo. No momento eu senti, assim, uma certa libertação, e eu usei, sim, gente. Na verdade, assisti, entendeu, o Harry Potter, na época que lançou, mas eu sou mais Senhor dos Anéis, viu? Eu me identifico mais com Senhor dos Anéis, assim, na época que saiu mais bem, foi uma alternativa que eu usei por um tempo, mas que hoje eu digo abertamente, né? Pelo menos que é sim, é um chapéu de bruxa. Estou ligada a isso.
Só fazendo um ponto aí que você falou do Harry Potter, é basicamente o que eu falei, né? As pessoas, elas aceitam bruxos desde que seja algo de uma historinha, né? Ah, bruxa, bruxo, mas é aquela personagenzinha ali, né? Não é uma pessoa ali batendo no peito e falando, sim, eu sou bruxa, né? Como assim? Isso não existe. E aí vai muito como eu disse, né? A pessoa se colocar de acordo com o meio também, que ela se sinta à vontade e se sinta segura, principalmente, né? Não tanto à vontade quanto segura, porque, por exemplo, nessa situação que você se sentiu confortável para falar, não tinha como essa pessoa, não sei, te demitir, te perseguir, né, fazer algum mal maior com você, né? E é isso. Agora, se você sente que é uma situação complicada, lógico, o instinto de preservação também tem que contar. Mas para mim teve algumas situações assim que sempre que valeram muito a pena ser mais honesta com as pessoas, né? Primeiro assim que para mim por causa do nome, por causa do meu jeito, sempre, desde sempre, a vida inteira, sempre fui a pessoa estranha, e aí você poder falar que as pessoas já esperam, né, que eu não seja cristã, quando eu falo que não sou batizada não choca, então já tenho esses privilégios. Mas uma vez eu fazia caminhadas com uma senhora do meu condomínio, que ela era bem católica, né? E aí, uma vez, nós estávamos caminhando e as duas perceberam que não era legal continuar e decidimos voltar. E aí, nós vimos que começou a chover ali no lugar onde nós estaríamos indo. E assim, a chuva estava só naquela parte e não acompanhou, a gente teve tempo de voltar para casa tranquilo. E aí ela me perguntou, ela falou, o que é isso que a gente sente, né? Você que é mais estudada que eu, você que... falei, não é questão de estudo, mas isso daí é essa relação que a gente tem com a natureza. Quanto mais sintonizada a gente está, a gente percebe essas coisas, a gente sente avisos também, né? Teve uma outra vez também na caminhada que nós decidimos não prosseguir, e aí no dia seguinte ela veio me contar que mais ou menos no horário que nós estaríamos passando, era no interior, numa trilha meio erma, tinha uma moça que tinha sido estuprada naquela região. E aí ela veio, o que é isso? O que está acontecendo? E aí eu falei com ela de uma forma muito delicada sobre o quanto o catolicismo não permite isso na gente, até inibe, né, nas mulheres, mas que mulher tem essa intuição, né? E ela ficou super fascinada e pediu para que eu explicasse mais e quis entender mais e ela, sabe? Então eu acho que é importante, é nisso que eu falo uma representatividade e uma senhora já de uns 60 anos já na época, 60 anos de vida católica, de família católica e querer saber aquilo que ela estava sentindo. E pensa se ela já tivesse tido contato antes com pessoas assim, né, que chegassem para ela e falassem abertamente. Então, é nessas ocasiões que eu acho importante, e claro, como a Gilmara falou, algumas pessoas se sentem confortáveis ou se sentem ou como líder ou como, né, por exemplo, no meu caso, como pisciana, todo mundo me vê como boazinha. Então, quando eu falo eu sou bruxa, as pessoas, nossa, mas você não é má, você não come criancinhas, espera aí, então eu quero saber mais sobre isso. Então, é isso, eu acho que cada um tem o seu papel, claro, mas de forma responsável eu acho importante ser assumido, né? E eu queria fazer um adendo aqui, que recentemente eu descobri que no nosso Código Penal, curandeirismo é crime ainda, né? É uma lei de 1940 e que ainda está em vigor. Então, é complicado, assim, até no Código Penal ainda tem suas ressalvas. E aí, quando a gente passa por tempos sombrios, como estávamos, e ainda estamos com algumas complicações aí, né? Tem sempre esse risco, né? Tem riscos até legais mesmo.
E eu ouvindo aqui o relato de vocês duas e pensando, né, o quanto todo esse preconceito em cima das práticas de magia e o quanto essa influência religiosa ainda é ativa nos tempos atuais. A gente está falando de tempos atuais, e aí eu fiquei pensando, imagina a década de 40, né, como isso não era. Na aula que eu dei para vocês sobre a história da história da bruxaria contemporânea, que eu não sei se vocês lembram que eu citei, né, que o Gardner escreveu um livro de ficção e tal, porque na Inglaterra, ali de 1950, a bruxaria, a prática de magia, era tudo proibido na época, né? Então ele resolveu escrever um livro de ficção, porque a ficção foi uma forma de mascarar muito a escrita sobre as práticas de magia, né? A de Fortune, a própria Blavatsky também, ela escreveu contos e histórias de horror, e, gente, a própria Rosalind Norton, né? Ela, quando era bem novinha, ela participou de um trabalho como escritora de história de terror, ali em 1934, mais ou menos. Então, assim, é mais uma pessoa, né, que a gente percebe que acaba escrevendo histórias de ficção para falar desse outro lado, né, para falar dessas coisas que são sombrias, daquilo que é criado como algo assombroso, mas que na verdade é uma criação da própria cultura, né? Aquilo que eu estava falando para vocês. Por que sentir medo de filmes de terror? Por que sentir medo de fantasmas, né? Isso, se isso não era uma construção, porque a sociedade está muito preparada para isso, para dizer o que é do mal, né? Para julgar quem é do bem, quem é do mal, com elementos que é facilmente identificável, né? Através desse consciente coletivo todo. Então é algo bem complicado, né? E a Norton, né? Ela viveu numa época que era proibida a liberdade sexual, né? Que era proibida a prática de magia, e mesmo assim ela praticou, ela, né, se expressou através da arte, e quando questionada ela assumiu, né, as práticas que ela fazia. Para mim, ela é uma pioneira da bruxaria contemporânea. Eu fiquei aqui pensando por que eu não incluí ela na minha aula de bruxaria contemporânea, porque eu citei muito Gardner como uma grande raiz ali do que a gente conhece como bruxaria contemporânea, mas a própria Norton, quando ela escreveu, não sei se vocês lembram do documentário, né? Que ela foi presa e que para sair da prisão precisaria arrumar um emprego. E aí um rapaz chama para eles se escreverem um livro, e ela escreve esse livro junto, eu esqueci o nome do rapaz. E só que ela não coloca limites, né, no livro, e o livro acaba sendo também, né, rechaçado e tal. E ela enviou esse livro para o Einstein, para o Jung, né? Aí eu até lembrei que alguém comentou qual era a relação dela com Jung. Ela tinha contato com Jung. Ela enviou o livro para Albert Einstein, para o Jung, para o próprio Gerald Gardner, e recebeu respostas positivas a respeito do livro que ela escreveu. Então, ela estava fazendo todo um movimento dentro da bruxaria, do esoterismo, naquele momento que era proibido, né? Que era proibido. Eu achei isso, assim, muito interessante, assim, muito plausível, né? E, para mim, assim, para finalizar minha fala, né, ela representa essa rebeldia, esse feminino sombrio, né? Tem até uma entrevista que ela deu, que está no YouTube, depois eu mando para vocês, que ela fala que ela não seria uma mulher domesticada, ela não seria mãe, não cuidaria da casa, porque isso deixaria ela louca, né? Então, assim, ela estava contra os padrões do que era ser mulher naquela época. O que a sociedade dizia que a mulher tinha que fazer, ela falava não. E ela até tem uma frase que ela mesma dizia: eu me governo, não vocês, né? Então, assim, gente, ela era uma mulher incrível. Uma mulher incrível que, infelizmente, teve que pagar o preço, né? Mas, assim, a gente fala assim: ah, coitada, ela foi presa, ela pagou o preço. Mas e aí? Ela pagou um preço mais caro do que ser uma doméstica presa, apanhar e ser estuprada pelo marido e criar uma criança contra a vontade e viver a vida inteira trancada numa casa, proibida de fazer o que deseja. Isso também não é pagar um preço alto, gente? Né? Eu acho que ela pagou o preço, mas ela pelo menos viveu a essência dela, né? Enquanto muitas mulheres, para não pagar um preço, acaba pagando um preço até pior, que é viver o cotidiano, né, castrado ali, todos os dias da sua vida sendo um cotidiano castrado, muitas vezes violento, agressivo e etc.
a opinião que vocês têm sobre esses dois parceiros que ela teve, né, esse poeta, que é o Gavin Greenlees, e depois daquele também do compositor Walter Glover. Se vocês acham que realmente foi importante, e vocês, na jornada de vocês como bruxas, se existem homens que contribuem, assim, no empoderamento, na compreensão, nessa parceria, no apoio, se a gente consegue, assim, ter uma ligação e uma relação positiva com esse arquétipo, né, do masculino, que eu achei interessante, assim, que ele permeia todo o documentário, né, e o documentário, ele foi feito por uma diretora, né, a Sônia Bible, né, que é até estranho, né, Bible, Bíblia, então eu achei muito interessante, assim, né, essa figura do Pan e do Lúcifer, também tem a figura da Lilith ali, né, e achei muito marcante esses dois homens, assim, no documentário, né. Eu sinto muita falta de uma mulher na história, porque aparece aquela amiga dela falando, né, aparece ali a Lilith em alguns momentos, né, na dança, mas durante o documentário não mostra uma mulher marcante, né? Então me chamou tanta atenção isso, porque, por exemplo, eu tenho mulheres marcantes na minha vida, né? Mulheres bruxas da família, bruxas de outros covens, né? Pessoas que me impressionaram, que me apoiaram, pessoas que eu apoio, né? Mas eu achei interessante o papel que é dado ao masculino, né? Eu queria ouvir de vocês, assim, primeiro, como vocês perceberam isso no documentário, e o papel que esse arquétipo do masculino, né, que dialoga com o masculino, tem na jornada de vocês como bruxa, né, de repente para a gente pensar, não precisa nem comentar, né, mas pensar sobre isso, né, porque às vezes a gente que vem de discursos feministas, né, às vezes a gente se arma um pouco, né, contra o papel do homem em muitos momentos. Então, entender isso, assim, eu tive a impressão que ela não lida mal com o masculino, entendeu? Como às vezes eu vejo algumas meninas do meu convívio, assim, que elas se armam mais. Então, eu queria entender isso, eu achei isso interessante no aspecto da Roselinha, assim. Eu achei que ela lida bem com o masculino nela também, né? Até por ser bissexual, assim, ela incorpora, às vezes, desse arquétipo de força, né? Da dominadora também, né? Então, eu queria entender. Então, André, eu tinha também percebido isso no documentário. Ela falta, né? Faltam mulheres ali, mas eu acho que entra também nessa coisa, né? De quantas mulheres topam passar pelo que ela passou, quanto estar próxima dela também sobraria, né? Sobrou para os homens, imagina para as mulheres ali que estivessem mais próximas, o quanto não sentiriam, né? Mas eu acho que papéis assim como o dela, né? Quando a gente se coloca nessa situação mais livre do que é dito ali, imposto pela sociedade, eu acho que acaba se relacionando com homens, acaba mantendo mais próximo homens que também estão um pouco mais distante desses papéis, né? Homens que não sejam aquele clássico opressor, não é nenhum ali que vai querer que, mas no final das contas ela vai casar, eu vou, né? Qualquer uma desses clichês aí do patriarcado. No meu caso específico, eu tive uma sorte gigantesca, assim, já trilhava o meu caminho, mas encontrei com alguém que tive um homem no meu caminho que já estudava também bruxaria, feitiçaria desde sempre se interessou por isso, e foi ele que começou a me chamar de bruxa e me incentivar a colocar mais isso como identidade mesmo, né? Como perceber o quanto isso já estava tão ali enraizado em mim e eu não usava títulos como bruxa, esses rótulos, né? Eu gosto de coisas de espiritualidade, eu gosto de diversas coisas relacionadas à magia,
Mas aí ele que reforçou isso e que também me trouxe uma base teórica, me traz, né, uma base teórica muito grande e que, assim, dentro de um universo tão desse clichê, né, ele como no papel de marido, no papel de pai, agora a gente tem um filho juntos, e ele vira e fala, não, mas ele coloca esse espaço para eu ser ainda não perder tanto, né? Então, ser mulher, ser bruxa, ter tempo para os meus estudos, ter o espaço na casa para os meus estudos, para os meus rituais. Então, é lógico que maternidade dificulta bastante isso, mas eu tive essa imensa sorte e ainda assim, os dois às vezes caem em algumas armadilhas de patriarcado, assim, é muito intenso mesmo, né? Estamos aí falando de 2023, de pessoas esclarecidas, de pessoas que são conscientes disso, e ainda assim tem aí algumas armadilhas que aparecem, né? Sobre esse ponto, eu acredito que eu passei aqui a relembrar, né, alguns momentos. Quando eu comecei a despertar esse lado bruxa, digamos assim, eu era casada e eu fazia as coisas escondidas, assim, porque eu já sabia o ponto de vista dele muito cristão, sabe? Na verdade, eu já me interessava quando criança, mas foi mais nesse momento que eu comecei a buscar e a estudar mesmo. Inclusive, foi ainda durante esse período também que minha pesquisa do mestrado foi sobre um ocultista, e aí eu passei a estudar um pouco mais sobre ocultismo, e atualmente a pessoa que eu estou namorando não é praticante, mas respeita muito, sabe? Respeita e encoraja. Então, isso é muito bom. Com relação a mulheres, assim, pessoalmente, eu não, além do Coven, eu não tenho, assim, a maioria das minhas amigas, na verdade, eu nem conto muito esse lado da minha vida a elas. Apenas uma, que sabe, assim, que eu conto mais detalhadamente. As outras, eu procuro não comentar em detalhe, alguns detalhes, porque sei também dos preconceitos. Então, minha mãe, só para destacar mais, ela é evangélica, eu acho que se eu me declarar mesmo assim, bruxa, vai causar uma grande comoção, sabe? Se eu assim, colocar, tipo, sei lá, um perfil, e aí eu, YouTube, né? Colocar lá. E olha que agora ela está fazendo parte de uma forma muito mais forte, digamos assim, né? Que sendo daquelas pessoas que faz a evangelização e tudo. Imagina só. Então, da parte da minha família, não tenho nenhum apoio, a maioria é evangélico. E é isso, eu acho que assim, o grande apoio mesmo, incentivo, né, às práticas que eu encontrei foi no Coven, né? Então, aqui eu me sinto à vontade para trazer questões, para comentar, para a gente falar dos rituais. Então, é muito importante fazer parte, né, de um grupo nesse sentido de se sentir à vontade, né, de expressar esse meu lado. Sobre isso, eu não tenho muito contato assim com pessoas ligadas à bruxaria, além do Coven. Eu tenho um amigo que a gente troca muita ideia, assim, mas eu não me abro muito assim das práticas que eu faço, né? Eu tenho duas amigas, uma delas, minha amiga assim, de infância, que ela tem algum interesse assim, em bruxaria. E recentemente fiz amizade com uma menina e trocando ideia, assim, de repente eu saquei, mas tô falando umas coisas aí. Aí eu saquei que ela também era ligada à bruxaria, né? Então, assim, esse é o meu círculo de amizade, porque eu falo, mas também, não sei, tenho um certo receio de expor, assim, quais são as minhas práticas, né? Mas eu não. É, eu nunca fui de expor, assim, muito minha opinião. E agora,
né, que eu tenho estudado mais a questão de bruxaria, eu, né, questão de família, assim, não comento, né? Não sei como seria a reação deles, né? Mas espero que um dia eu me sinta bem confortável, assim, de expor minhas opiniões, minhas crenças. E não é muito fácil isso, né? No meu caso, quando eu era mais nova, eu tive muito atrito, né, pelo estilo de vida que eu decidi, não só relacionada à bruxaria, mas ao estilo de vida em si, musical e etc. E eu tive muitos conflitos com minha família, até que eu percebi que não tinha como a família me aceitar e eu me afastei. Então, me afastei por décadas. E eu só voltei a falar com a minha família agora na pandemia, porque também eu já estou, né, numa idade avançada e a minha família, minhas tias, perceberam que não era uma fase da minha vida, né? Então, hoje elas me respeitam, até porque também, né, eu me sustento, eu moro em outro lugar, eu tenho uma vida, eu não sou mais uma adolescente, né, uma adolescente vislumbrada pelo sombrio. Só que hoje eu sou uma pessoa muito solitária no âmbito assim social, mas eu tenho muitos contatos, né, pela internet. E claro, como eu me coloco no mundo com essa expressão, tudo que eu faço na minha vida tem a ver com a minha filosofia de vida, né? Eu faço doutorado em história e pesquiso práticas de magia, feitiçaria, desde a graduação. Então, o meu trabalho na área de história é sobre isso. Na dança, eu acabei juntando também, usando o corpo, né, como um instrumento mágico e fui sistematizando isso, né, ao longo das décadas. E hoje eu trabalho com a dança nessa perspectiva também mágica. Então, e há outras, né, outras atividades que são pessoais, né, da minha vida que também estão alinhadas, então tá tudo em conjunto. Então, as pessoas que eu atraio a partir dessas expressões são pessoas que têm algum interesse, né? Então, hoje eu não tenho muito conflito, mas porque eu estou cercada de pessoas, né, semelhante atrai semelhante, já dizem, né? Eu acabei atraindo as pessoas que têm, de certa forma, algum chamado, nem que seja simbólico, né, para esse lado mais sombrio da bruxaria, do ocultismo e etc. Mas nós estamos aqui, né? Tanto com Coven, com outros projetos, aqui tentando exercer a nossa essência, nos expressar através da arte, defender esse ideal, né? Abraçar outras mulheres, acolher outras mulheres. E a gente está na luta. É uma luta que não sabemos como vai acabar, porque tudo pode mudar, né? A Constituição pode mudar e de repente tudo isso possa virar crime do nada. Mas a gente está aqui juntas exatamente para poder ter esse lugar, né, de refúgio, de acolhimento, de defesa, de compartilhamento. Eu queria. Isso que você falou, Gil, agora de que é bem bacana, assim, que a Constituição pode mudar, né? Porque os direitos civis, por vezes, eles são revogados, né? E, por exemplo, um dia a Turquia, as mulheres andavam lá de biquíni, era um país bem progressista, né? O próprio Irã já foi assim, né? E as coisas podem mudar. Então, é muito importante realmente a gente se manter mobilizado, a gente se autopreservar, mas existir um processo de mobilização, de proteção, de representatividade, né, como a Suri falou. Isso é bem importante, sim. E a gente não perder de vista, né, que as coisas vêm e vão na sociedade, né. Então, por exemplo, teve a época que mais se perseguiu as ditas bruxas, né, que são meio que invenções, né, foi na era moderna, né, na época moderna. E a gente sempre fica imaginando que é na época medieval, né. E o que se chama de bruxa, né, muda de período para período histórico, a gente sabe disso melhor do que eu, estuda esse aspecto, né, historiografia da bruxaria. Então, é interessante a gente perceber isso, né, essa visão, né, do tempo histórico, né, e que nenhum direito civil está assegurado, nem assim, da liberdade de crença, né, nem de que você possa expressar a sua orientação sexual, direitos mesmo, né, que são adquiridos dos trabalhadores em um outro período histórico é perdido, né, então toda essa ideia
dessa mulher não domesticada, né, representada aí pela figura da bruxa, é algo que o patriarcado sempre perseguiu, né? Sempre perseguiu, né? Essa mulher que se coloca, essa mulher que ela luta pelos seus direitos, né? Ela eleva sua voz nos momentos de necessidade, ela tem suas vontades, isso assusta, né? Assim como a Dona Beija, na época dela lá, né? A senhora do Araxá, né? Só para ela andar nua no cavalo, né? Encantar os homens da sua época, chocou a sociedade. E Dona Beija, por exemplo, foi vista como uma feiticeira em Minas Gerais, né? Então, você veja, não precisa nem você fazer nada, assim, do caminho do sutil, desse caminho vamos pensar, né, dessas forças escuras, né? Essas forças noturnas, lunares. Basta você ser um pouco diferente, que em outros períodos já era acusado de bruxa, já sofria cancelamento, linchamento, seja o que for, né? Então, acho que manter bem ativo. E aí, uma última colocação, que eu sei que já está acabando o nosso tempo, é esse momento final da Roseli, em que ela vai ficar com as freiras, né? E quase que um processo irônico, como bem aquela amiga disse, né? E aí ela até, aquela senhora disse, poxa, né? Ela que era toda libertária, né? Ali, e lutou contra o patriarcado, ela dialogou muito com as simbologias anticrísticas, né? De repente ela estava ali cercada de crucifixo e das freiras, né? O quanto isso chocou vocês, assim, como que vocês perceberam isso, né? E para mim foi nossa, eu achei algo irônico, assim, sabe, na biografia. Eu falei, nossa, né? Por outro lado, né, onde que geralmente uma pessoa é acolhida? É nessas casas, né? Nas casas de misericórdia, né? Que acolhiam pessoas em tratamento de câncer. Por outro lado, parece algo totalmente aceitável e lógico. E aí tem um lado, um aspecto que eu acho assim profundo, sabe? De revés da biografia, de repensar uma série de coisas, até de uma redenção. É muito interessante, assim, né? Tem um aspecto bem profundo, assim, um retorno, né? Uma origem, né? Aí, se vocês quiserem comentar, né? Como uma parte final. Então, eu fiquei pensando sobre isso, mas para mim não ficou claro até que ponto ela mudou a essência não, né? Até que ponto ela foi para o outro lado. Para mim isso não ficou evidente no documentário, nem nas pesquisas e entrevistas que eu pude ler dela, sobre ela também, mas eu fiquei pensando exatamente nisso, o que a Andrea falou, que onde mais uma pessoa iria se cuidar de câncer, né? Até hospitais, aqui onde eu moro tem um hospital evangélico, por exemplo, e vários hospitais têm nomes enfim, relacionados à religiosidade. E talvez ela não tivesse outra alternativa, né? E é claro que esse povo acolhe as pessoas fracas, indefesas, nos momentos de fragilidade, sensibilidade. É nesse momento, né, nesse momento de doença, de depressão, que eles atuam para fazer a manipulação mental. É exatamente nesse momento. É tanto que vocês veem essas casas de alcoólatras anônimos, alguma coisa assim. Aparentemente deveria ser laico, né? Aparentemente não tem nenhuma religiosidade. Mas lá dentro, eles têm toda uma religiosidade em cima dessas pessoas que estão ali buscando ajuda, né? Que estão tentando se livrar de bebidas e drogas, presídios. Claro, exatamente. É como eu falei, a sociedade está totalmente preparada e armada para fazer a manipulação mental em todo mundo. E eu acho que ela pode ter sido vítima disso. Apesar que eu, sinceramente, não consigo acreditar que ela tenha se rendido a isso. Né? Eu acho que ela não tinha alternativas, né? Foi cuidada ali para um lugar, né? Que infelizmente geralmente ainda mais naquela época, né? Um hospital não seria laico. Então, eu acho que todo o cuidado ali que tiveram com ela foi exatamente também com esse intuito de manipulação. Agora, a gente precisa descobrir até que ponto ela se rendeu a isso, né? Para mim, isso não ficou muito evidente no documentário. O documentário só deixou com mais vontade de aprender sobre a vida dela, né? É engraçado agora falando, né? Pensando nisso, falando nisso, como é colocado que os demônios e seres inferiores são seres oportunistas que esperam você estar
numa dificuldade, ou você abalar a sua fé para te levar para o mau caminho, né? Isso daí você tem as religiões de, pelo menos cristianismo, ou até catolicismo, fala muito disso. E é engraçado agora como a sua fala e esse raciocínio, como é exato oposto, assim, né? Como esses espíritos oportunistas são os próprios evangélicos, principalmente, e católicos, depende aí da época, do período que a gente está falando, né? Mas é sempre são quem está ali, você está na pior, então vem cá. E hoje em dia a gente tem ali muito intenso as igrejas evangélicas, né? E esses dias até eu fiquei com vontade de colocar, porque saiu aquela frase lá de Deus odeia o orgulho, né? Não, e daí todo mundo defendendo, não, Deus odeia, tá errado. E eu pensei, gente, uma religião que você tem ali cruzadas, jesuítas, Ku Klux Klan, Santo Ofício, e você vai falar que não está relacionado ao ódio? Sério? Enfim, mas infelizmente quando a gente não tem um sistema de saúde pública, né, que seja de qualidade, a pessoa fica rendida ao que oferece tratamento, né? E no caso dela foi isso, e é a realidade até hoje, né, para a maioria dos países. E a gente, felizmente, ainda tem o SUS aí para segurar essa, que é laico, né? Eu gostaria de propor um brinde a essa mulher incrível que a gente discutiu hoje, a Roseli Norton, que ela merece, onde ela estiver, ela merece um brinde de mulheres que admiram a postura, a atitude, a coragem, né, que ela teve de exercer a própria essência. Roseli Norton, um brinde a você.